Hoje um convite para lá de especial. Vamos conhecer um país banhado pelo Oceano Índico com aproximadamente 30 milhões de habitantes. Moçambique e seus aspectos históricos, culturais e sociais pela ótica do nosso convidado. Que delícia te receber aqui no VIP, Ângelo. Oi, Julie. É um prazer para mim também. Eu sempre acompanho você sabe, né, profissionalmente já há muitos anos, desde a época da TV aberta, né? Muito obrigado. Viu? Aliás, o que te motivou, Ângelo, a ir para a África? Essa viagem para a África, ela não estava nos meus planos. Eu participei de um evento cristão e nesse evento eu conheci um pastor africano que palestrou e que mostrou todas as dificuldades daquele país. É um país de aproximadamente 30 milhões de habitantes, né? Moçambique se encontra na parte mediana do continente africano. É um país que passou por revoltas armadas, por situações de furacão há pouco tempo atrás. É um país muito sofrido. É um país muito miserável, né? Um país que tem muitas dificuldades. E eu me deparando com tudo aquilo, vendo as crianças e tudo mais ali, fui tocado pelo Espírito Santo e decidi fazer alguma coisa para ajudar. Como existia um projeto de uma pastora que chama Tânia Tereza, uma pastora que tem um projeto de silk lá na África, que chama Projeto África, eu aproveitei então e me coloquei à disposição para poder ir numa viagem missionária. E lá vocês desenvolveram diversas ações com crianças, jovens, adultos. Esse projeto, esse pastor, ele evangeliza as tribos e as regiões mais distantes da civilização ali. Foram levadas muitas Bíblias e foram feitas muitas ações de ajuda para que haja uma facilidade de evangelizar. Mas chegando lá, dentro de toda essa percepção de igreja, uma igreja primitiva, uma coisa que acontece desde uma cabana até embaixo de uma mangueira. Então eu participei de cultos de 4 horas embaixo de uma árvore, de uma grande árvore de manga, né? Coisas que tocam o coração da gente. E as crianças, elas tocam o meu coração diretamente. Então eu levei livrinhos de histórias bíblicas, e eu sempre sentava com as crianças, eu brincava com as crianças, e levava e contava essas histórias. Então o meu relacionamento foi muito íntimo também com essas crianças. Se trata de um país muito pobre, então as pessoas não têm muito acesso à tecnologia e não têm muito acesso à informação. De um modo geral, existem concentrações em cidades maiores e existem pequenas tribos espalhadas pelas regiões. Eu visitei algumas dessas tribos. O que eu vi foi muita miséria. Muita miséria, muita dificuldade para se alimentar, muita dificuldade com saúde, muita dificuldade com cultura. Eles têm uma distância muito grande das coisas que são básicas para nós, que é o mínimo para nós. E eles têm uma distância muito grande disso. Só para você ter uma ideia, nessas regiões que a gente visitou, a alimentação básica nos 365 dias do ano é um tipo de uma polenta feita com a farinha do milho branco, que eles chamam de shiba. É uma maçaroca, assim, que parece uma polenta branca. E é o que eles comem diariamente.
Fora isso, eles comem animais pequenos que eles encontram ali, pequenas aves ou até roedores. Isso me marcou demais, assim. O que mais me impactou, Julie, foi a forma pura e a essência dos sentimentos que essas pessoas têm. Mesmo diante de toda essa miséria, diante de todo o estrago que o furacão fez, diante de todas as necessidades que esse povo tem, eles são felizes. E eles demonstram e vivem essa felicidade em sociedade. Então, o carinho pelas crianças, o carinho pelos idosos, essa percepção toda é muito clara. E isso nos faz pensar. Então, quando eu estive lá, eu me deparei com algumas situações comparativas, não tem como você não comparar, né? Então você vê a alegria de estar em família, a alegria de conversar, eles se sentam todos ao chão. Ou seja, nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas, o grande prazer. Por isso que eu acho que eles são tão espiritualizados, porque eles buscam a Deus, os que são convertidos, eles buscam a Deus com uma sede que é muito diferente da gente aqui, que vive num mundo que é todo plugado, todo conectado. Né? Por exemplo, dificilmente transportando para a nossa vida, para o nosso cotidiano, dificilmente na hora da alimentação não existiria uma comunicação familiar. Aqui você vai para um restaurante, o filho pega um celular, a esposa pega outro celular, o marido pega outro celular, ou então à noite, quando chega em casa, ao invés de conversar... Não se vê aquele bate-papo gostoso, aquela conversa, aquela interação. Né? Cada vez mais as pessoas estão perdendo ilhadas mesmo, não é, Ângelo? Ilhadas. Ilhadas e perdendo a valorização do ser. Do ser. Eu sou uma pessoa que eu me pego muito nisso. Todos os meus discursos, todas as vezes que eu tenho que falar sobre sentimento, eu falo muito sobre o ser e o ter, né? Que é uma coisa que na minha vida mudou. Depois da minha conversão, eu deixei de ter a percepção que o ter é o mais importante. O ter é consequência. Quando a gente está em equilíbrio, parece que o mundo ele tá conspirando a nosso favor. As coisas vêm, né? As coisas elas voltam, elas retornam para a gente. Então o ter, ele retorna para a gente. Agora o ser é nossa essência, é o que verdadeiramente somos. É onde está a nossa bondade, é onde está a nossa espiritualidade, é onde... Às vezes as pessoas nos julgam por ações que nós podemos ter diante de um problema, diante de um desespero, diante de alguma situação, e a gente é julgado pelas pessoas, né? E lá eu vejo que eu vi, e foi o que mais me marcou para concluir a sua pergunta, foi o quanto as pessoas valorizam o ser, valorizam o outro, respeitam o outro, né? A coisa que a gente está perdendo aqui. Então, às vezes, a gente valoriza muito mais uma roupa, uma ida ao shopping, uma viagem, mesmo uma mídia social, do que as pessoas que nós amamos e que estão em volta de nós. Isso mudou a minha percepção. Eu voltei para cá com uma cabeça ainda mais focada dentro da importância do ser e do resgate que nós precisamos ter em relação a esse tema. Você fez registros incríveis da África, dessa sua viagem. As pessoas, elas são muito expressivas e elas têm a história materializada nas suas expressões.
Você conhece um pouco do meu trabalho fotográfico e você sabe que eu sou uma pessoa que tem uma ligação direta com essa coisa do sentimento, de tentar sempre levar a essência das pessoas. Eu já fotografei muitas pessoas e eu conseguia sempre fazer com que que a personalidade daquelas pessoas saíssem de forma extremamente nítida nas suas fotografias, né? O carisma, toda a simpatia, toda a beleza e tal. E eu consegui capturar algumas imagens onde isso é muito forte. Mas eu queria fazer só um pequeno à parte aí. Eu estava um dia fotografando e eu vi um menino, esse menino estava sentado e ele estava muito triste. Eu percebi que ele estava muito triste. Enquanto os outros todos estavam brincando, ele estava ali quieto no canto dele e muito triste. E eles falam uma mistura de um português com os dialetos deles. Cada região tem o seu dialeto. E eu cheguei perto do menino e perguntei pro menino por que ele estava triste, por que ele não levantava e não ia brincar. E aí eu perguntei isso para ele. E ele respondeu que ele não sabia mais chorar. Isso tocou meu coração de tal forma que talvez seja uma das imagens mais marcantes que eu tenho no meu coração e que também se transformou no retrato. Então, olhando esse retrato, você percebe todos esses sentimentos, tudo isso. Uma bela exposição, não é mesmo? Vamos ver, Para né? que nós possamos viajar com você também e para que nós possamos refletir um pouco mais como vai a nossa vida, sabe? Há pouco tempo atrás, né, eu fiz a primeira exposição de Instagram do Brasil. Eu fiquei sabendo que foi a primeira do Brasil, eu nem sabia que era a primeira do Brasil. Primeira do Brasil. Eu sabia que era a primeira de Londrina, mas eu não sabia que era a primeira do Brasil. Aliás, você fez também um safari, gravou para o Pet Boom, que é o seu programa. Eu aproveitei a oportunidade, né, de estar lá. Aí vou pedir até uma parte para você. Gente, entra lá nas nossas mídias sociais, principalmente no YouTube. A gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal. O programa tá muito legal, Julia. Não sei se você tem visto. Muito bacana. Extremamente bem editado, tá lindo. Então, é um desafio novo, né? Eu sempre tive por trás das câmeras, nunca tive na frente das câmeras, por conta de situações adversas. Eu acabei indo apresentar esse programa. O programa está tendo uma repercussão excelente. Tem gente até na Espanha que fez um fã-clube do Pet Boom, né, que mandam mensagens pra gente e tudo mais. O programa está indo muito bem, assim. E nós fizemos aproveitei que eu estava lá e fizemos um programa de um safari dentro de um parque específico lá. E fizemos um safari. Foi muito legal. Foi muito bacana e eu convido aí os teus telespectadores a entrar lá no Pet Boom e assistir esse programa. Com certeza, estaremos de olho no Pet Boom. Agora um espaço delicioso aqui, em que a gente está gravando na Natuzzi Editions. Isso hoje. Aí. Que delícia, agradecer a toda a equipe da Natuzzi, não é? Isso, agradecer, são nossos parceiros, né? De longa data sempre nos ajudam e tal. Um grande abraço, um grande beijo para a família toda, que é muito carinhosa com a gente, né? Verdade. E muitas outras entrevistas virão. Agora, a próxima, com certeza, eu quero na sua exposição, expressões da África. Que assim seja, que Deus abençoe. E que assim seja, vai ser um prazer para mim. Vamos ver, eu tenho um material muito bom, eu vou começar a selecionar esse material agora e quem sabe a gente não vai se encontrar nisso. Obrigada, Ângelo. Obrigado você, é um prazer. Foi uma grande alegria receber você. Muito obrigado. E nós continuamos com muito mais no VIP.